Olá, boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão passando? Eu quero saudar os irmãos e pedir para que vocês já comentem aqui como que vocês estão. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de vocês, pedir também para que vocês ajudem a divulgar esse culto para as outras pessoas da nossa igreja, para os amigos, para a família. Juntem o pessoal ainda. Se você ainda não tirou aquela foto do culto, tire e manda para cá que a gente vai colocar em um dos próximos cultos aquele vídeo com as fotos dos nossos irmãos cultuando para a gente se ver, rever e a gente também tá um orando pelo outro também. Eu quero lembrar vocês do texto de Apocalipse que diz que povos de toda tribo, raça, língua e nação se reunirão um dia para prestar culto diante do Cordeiro. Vai ser um dia incrível. E todos vamos cantar juntos e falar juntos, declarar juntos: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Quando a Bíblia diz santo 3 vezes, ele quer dizer, na língua original, é um modo de falar que é muito, muito, muito santo. É um superlativo. Ao invés de falar a palavra santíssimo, que seria, não tem esse equivalente na língua original, por isso que ele fala 3 vezes. Deus é muito santo. E a gente vai declarar isso, a gente vai ver a sua glória, a sua santidade, nós vamos ser cheios, glorificados também com ele. Eu quero cantar um hino que diz sobre isso, o hino 80 do HCC. Bendito seja sempre o Cordeiro, que a gente se enche agora de adoração, de exaltação ao nome de Jesus e visualize aquele dia que vamos estar de todos diante dele, todos, toda raça, povo, tribo, língua e nação, todos diante do Cordeiro, prestando culto a ele, ao único digno, cantando que ele é digno. Vamos ensaiar esse dia aqui, cantando essa música tão linda e com o nosso coração realmente em adoração. Então eu te convido a fechar seus olhos, a orar, a se entregar ao Senhor. Eu não vou orar aqui em voz alta, mas você pode orar agora, enquanto eu estou falando, enquanto a gente vai cantar essa música. Ore a Deus e peça para que seu coração seja totalmente dele. Coloque os seus anseios diante do Senhor, suas preocupações, que você priorize a pessoa de Jesus acima dos problemas, acima dos pecados, acima das aflições, porque nosso Deus é um Deus todo-poderoso, é um Deus que tem todo o controle nas mãos e cuida de nós, e Ele é digno da nossa vida, Ele é digno da nossa adoração e Ele é o único digno de receber o culto, toda a nossa devoção. Vamos então?
Glória a Deus. Nós vamos orar agora juntos e eu quero lembrar vocês alguns pedidos de oração que precisamos lembrar mesmo desses irmãos. Nas nossas orações estão passando por momentos difíceis. Nosso irmão José Rangel, ele vai fazer uma cirurgia, está hospitalizado, que você se lembre de orar por ele. João Enos está em casa. Dr. Percy, Dr. Erasmo, que estão também com sua saúde em recuperação. A irmã Tânia foi testada positivo em coronavírus, que vocês orem por ela, pela saúde, por toda a família. A irmã Cleni também, a irmã da nossa igreja, ela carece de nossas orações também, da sua saúde. O Ricardo, que é o irmão da Denise, o Marcelo já está se recuperando mesmo e seus sintomas abrandados, a sua família que seja amparada por Deus. A avó da Laís, que está fazendo quimioterapia, está hospitalizada. O Badinho, na sua recuperação dos olhos. E vamos agradecer a Deus pela vida da irmã Nilma, do Grupo Logos. A gente esteve orando por ela nos últimos cultos e ela descansou, como disse o Paulo César, o marido, que é cantor do Grupo Logos. Ela se encontrou com Deus na glória. Domingo a gente vai até cantar algumas músicas, uma música pelo menos deles, para a gente agradecer a Deus e louvar o Senhor pela vida dela e lembrar também do legado que ela deixou, muito importante para todos nós que já ouvimos e já fomos tocados por Deus através dessas músicas do Grupo Logos, que a gente louve a Deus e peça pela vida do Paulo César, dessa família, dos filhos, para que eles sejam amparados por Deus. Amém? Vamos orar com Humberto, a família dele, e que a gente nosso coração se encha da glória de Deus nessa noite. Amém? Olá, queridos irmãos. Nós ouviremos agora a palavra de Deus no Salmo 40, versos 1 e 17. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Baseados nessa palavra, é que nós vamos orar agora e entregar as nossas necessidades diante de nosso Deus. Senhor Deus, estamos diante de Ti e louvamos o Teu nome, te agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre nossas vidas e também colocamos as nossas necessidades, as nossas dificuldades diante de Ti também. Nós queremos começar pedindo pelos enfermos de nossa igreja, seja por Covid-19 ou por outra situação específica, outro problema de saúde, que eles sejam guardados por Ti, que sejam amparados, que sejam cuidados por Ti nesses momentos difíceis que eles estão enfrentando na vida deles. Nós colocamos também os demais enfermos, de modo geral, de outras igrejas também, do país inteiro, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Nós, Senhor Deus, colocamos também diante de Ti o nosso país, de modo geral, a saúde, que essa dificuldade, essa crise que estamos vivendo nesse momento, que isso, dentro de pouco tempo, isso venha a passar e que possamos voltar às nossas atividades normais, ao nosso convívio com os irmãos, com os nossos amigos, que possamos em breve também nos abraçar, estar junto dos irmãos e amigos. Senhor, nós te pedimos também pela nossa igreja em particular, pela liderança, pelo pastor Joelson especialmente, pela saúde dele, da família dele, que ele tenha forças, que ele tenha coragem, que ele tenha ânimo para continuar conduzindo esse rebanho. Te pedimos pelo processo também de sucessão pastoral, que tenhamos, Senhor Deus, sabedoria nesse momento e que os caminhos, os rumos sejam segundo a Tua vontade. Nós te pedimos por cada família também de nossa igreja, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, Senhor Deus, os casais, as crianças,
os idosos, a todos, Senhor Deus. Que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, onde quer que eles estejam, nas casas e em demais lugares também. Nós te pedimos, Senhor Deus, também, mais uma vez, pelas nossas casas, que nada venha a faltar, que a gente não seja abalado por crise, Senhor Deus, financeira, que não falte nada em nossos lares. É o que nós colocamos agora diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se a vida não tem direção, eu preciso tomar a decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus
Queridos irmãos, minhas queridas irmãs, voltamos a estudar hoje o Evangelho de João e estamos no capítulo 5 e agora vamos ver os 9 primeiros versículos. A palavra de Deus diz o seguinte: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia a certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia 38 anos, ou seja, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar limpo? Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E então Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Meus irmãos, é uma história interessante, uma história curta, mas que nos dá lições muito preciosas para a nossa vida. A gente fica pensando às vezes, qual a idade desse homem? Diz aqui que ele estava paralítico ali, enfermo, há 38 anos. Mas, na verdade, nós não sabemos quantos anos tinha. 38 mais alguma coisa. Hoje, nós vivendo a nossa vida no século XXI, muitas vezes nós somos assolados por pensamentos muito negativos, ficamos com vontade de parar, pensamos em desistir ou não entendemos simplesmente o que está acontecendo, o que é que Deus está fazendo na nossa vida. Mas vamos por parte. A gente fica pensando qual a situação daquele paralítico, como que ele vivia. Com certeza ele era um homem pobre. Ele não trabalhava, não é porque não precisasse, mas ele estava ali há 38 anos, jogado fora, sem nenhuma penetração na sociedade, era proibido de ir ao templo, enfim, uma vida destacada pela pobreza e pela miséria. E a gente olhando isso aí, a gente aplica alguma coisa na nossa vida? Vamos esperar um pouco. Uma outra coisa que impressiona, e muitas vezes, eu não posso dizer sempre, era Jesus que ia ao encontro do necessitado. Obviamente, quando alguém o procurava, tudo isso era providência do Pai, mas muitas vezes a gente vê procurando Zaqueu, procurando este homem e ouvindo clamores e abrindo caminho em meio à multidão para ir ao encontro de alguém que precisava de alguma coisa dele. E uma coisa interessante ainda é que nós devemos olhar e procurar atender mais às nossas necessidades espirituais e permanentes e eternas do que simplesmente as nossas necessidades momentâneas. Há 3 verdades na vida desse homem que eu gostaria de destacar e tentar mostrar que nós também vamos nesse mesmo barco. Por exemplo, a gente pensa que este evento importante para aquele homem não foi uma providência dele. Ele ia lá no tanque todo dia, virou rotina, mas naquele dia Jesus vai ao seu encontro. Esse acontecimento começa com uma ação divina. Em Jerusalém havia um muro cercando a cidade e nesse muro havia 12 portas. Então a probabilidade de Jesus ir à Porta das Ovelhas é 1 dividido por 12. Mas ele foi exatamente naquela porta onde havia um alpendre
onde havia 5 alpendres, e ali aquele homem jazia à espera de alguma ajuda. Jesus entrou pela porta das ovelhas, poderia ter entrado por outra, mas o tanque de Betesda estava junto à porta das ovelhas, e é ali que Jesus tinha que passar. Havia ali 5 alpendres, cheios de doentes, à procura da cura das águas milagrosas do tanque de Betesda. Meus irmãos, quando Jesus vai para aquela festa, ele já estava obedecendo o plano do Pai para o encontro daquele homem. Nós não sabemos que festa era aquela, a palavra não revela, ninguém sabe. Os judeus eram dados a festas, e especialmente festas religiosas. Agora, seria uma coincidência Jesus entrar pela porta das ovelhas? Eu creio que não. Não é uma questão de coincidência. Só se pensarmos coincidência como uma coisa que Deus fez coincidir, aí sim. Mas Jesus foi ali porque ele tinha uma missão a cumprir. Em cada ação de Jesus, tudo aquilo que ele fazia, ali nós vemos a ação do Pai, buscando algum objetivo para levar avante o seu plano e para ajudar as pessoas. Nós não temos muita informação sobre o tanque de Betesda, mas eu me lembro que no seminário, numa aula do Dr. Oliver, ele explicou uma questão muito natural que havia ali, que era um sifão natural. Havia uma água aqui, digamos, deste lado, mais alta, e outra aqui, e entre essas duas águas havia um sifão interno, uma coisa natural. E quando o tanque daqui de cima chegava ao nível da entrada do sifão, a água escorria e agitava um pouco as águas lá da parte de baixo. E essa questão do anjo, você pegar as versões mais modernas, esse verso que fala que o anjo descia não existe. Isso parece que foi um acréscimo posterior. Ou então o texto deveria ser: acreditava-se que acontecia isso. Mas o nosso objetivo aqui não é discutir essas coisas. O que nós queremos é ver como Jesus agiu e como ele nos abençoa. Irmãos, alpendres. Eu lembro que, já falei isso várias vezes na igreja, nós tínhamos um sítio, meu pai tinha um sítio, tinha uma casinha razoável, muito melhor do que as outras que havia lá, mas uma casa muito simples. E tinha uma varandinha pequena, onde não sentavam mais do que 3 pessoas. E aquilo era chamado de alpendre. Se você sair aí perguntando às pessoas se conhece alguma casa que tem um alpendre, o pessoal não vai saber, mas o pessoal lá da roça sabia o que era alpendre, porque chamava aquela varandinha lá em casa de alpendre. Pois bem, ali no tanque de Betesda, na porta das ovelhas, havia 5 alpendres lotados de doentes, de enfermos, paralíticos, cegos, esperando o agitar das águas para buscar a sua cura. Esperavam por uma coisa só uma coisa, não interessava mais nada. Era as águas se revoltarem, porque cria-se que um anjo descia ali e o primeiro que pulasse na água seria curado. O problema desse paralítico é que ele não tinha ninguém para ajudá-lo. Eu ouvi um sermão uma vez, com o qual eu não concordei, fiquei lá sentado acompanhando, mas o pregador insistia em que esse homem era um homem lerdo, um homem desinteressado, passou 38 anos se lamentando porque não tinha ninguém para jogar ele na água e nunca fez nada, só esperou. Eu acho que não, eu acho que o homem era um sofredor. 38 anos. Você já pensou o dia na vida desse homem? Sai de casa e diz: vou lá. Não, mas não vai, rapaz, que isso? Você não cansou ainda não? Isso aí não tem jeito para você não. Não, eu vou. E saía, levava a sua marmita, quem sabe, e ia para lá. E ficava lá, esperando por 38 anos. Pensa
depois de muito esperar, porque é possível que aquilo não acontecesse apenas uma vez no dia, mas depois de muito esperar e depois de se decepcionar e não arranjar ninguém para ajudar, no final do dia, aquele homem volta para casa. 38 anos. 38 anos. Um dia, um mês, sei lá, e até acho que um ano a gente ainda aguenta bem. Mas passou disso, entrar em um estado de desespero é bem possível. Eu já mencionei no culto da igreja que eu me machuquei quando era criança, tinha 11 anos, me queimei, na verdade, e fiquei 5 meses de cama. 5 meses. Uma eternidade. 38 anos é mais. E, meus irmãos, quando nós esperamos uma coisa, a coisa não acontece, nós continuamos esperando e não acontece, esperamos e não acontece, a palavra de Deus diz o que ocorre no coração dessa pessoa. Lá em Provérbios 13, 12, diz assim: a esperança adiada desfalece o coração. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. 38 anos esperando. É muita fé, é muita paciência, é muita esperança, é muita resistência. Enfim, aquele homem, para mim, era um cara tremendo. Muitas vezes a gente se vê sem esperança, não é? Com o passar do tempo a gente fica cansado, desiste, vai ficando cada dia mais difícil, mas, meu irmão, Deus ainda é um Deus de milagres. Deus ainda é um Deus de milagres. Cristo encontra o paralítico no tanque de Betesda, 38 anos de doença, 38 anos de espera. E veja só que pergunta Jesus faz: você quer ficar são? Você quer ficar bom? Não sei, Jesus fez essa pergunta, isso vem do fundo do seu coração. A compaixão de Jesus, mais a sua compreensão do estado humano de sofrimento, se uniram para produzir no seu coração e na sua mente essa pergunta. Parece uma pergunta tola. E aí, rapaz, você quer ficar são? Rapaz, você quer sair andando, quer voltar para casa? Mas é claro. Mas Jesus sabia que as pessoas muitas vezes se acostumam a uma vida de desgraça e de infelicidade. E não sei se ele percebe isso no homem, mas o fato é que essa pergunta faz com que ele pense. E assim, essa pergunta não era de forma nenhuma uma pergunta tola. Jesus está dizendo a ele: olha, você já se acostumou com o seu sofrimento, com a sua miséria? Já? Ou hoje quer você se livrar de tudo isso? Ou é hoje que você quer saúde? Meus irmãos, na nossa vida, nós não podemos nos adaptar àquilo que não nos faz bem. Não é aquela atitude arrogante que às vezes a gente vê: eu ordeno, eu declaro, eu não aceito. Não, se há possibilidade, se há oportunidade, não vamos desistir, vamos até o fim. Às vezes, quando a gente menos espera, aparece uma oportunidade transformadora de sair do nosso estado de sofrimento e às vezes até de miséria. 3 verdades para nós terminarmos. O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum quando a água é agitada. Não tem ninguém que me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Imagina aquele homem se rastejando pelo chão e logo 2, 3 passam na sua frente e um chega lá em primeiro. A primeira coisa que a gente vê aqui é que havia alguns enfermos que tinham mais condições. Servos ficavam lá de plantão, não é? Quem sabe guardando o lugar, como hoje nas filas do SUS. E ele não tinha ninguém, ele era um cara sozinho. Havia alguns enfermos com mais condições.
E outra coisa é que isso acontece também com a gente. Eu tenho visto, infelizmente, é lamentável, hoje, há muitas pessoas necessitadas que são desprezadas pelos antigos amigos e até por parentes. Já ouvi mais de uma vez alguém dizer: olha, eu estou cuidando aqui do meu pai, da minha mãe, do meu tio, do meu avô, e só eu que venho aqui. A família tem tantas pessoas, mais ou menos, mas só eu que venho aqui. A ingratidão, o desinteresse, a falta de amor se manifesta ainda muitas vezes no dia de hoje. Mas nós temos um Deus que é misericordioso. Como diz Paulo aos Efésios, capítulo 2, ele diz: Deus é riquíssimo em misericórdia. Ele ainda não olha para cada um de nós, e se ninguém te ajuda, ele ainda olha para nós, e se ninguém te ajuda, pode ter certeza de que ele mesmo virá ao seu encontro. A segunda coisa que a gente percebe aqui é que sempre alguém ia antes dele. Quantas vezes? 38 anos são 13.870 dias. Pode ter que ele tenha falhado algum dia, um problema de uma diarreia, uma chuva, seja lá o que for. Ele não foi, mas 38 anos dá 13.000 dias 870. E ele não desistiu. Ele insistia, mesmo diante de circunstâncias. Irmãos, muitas vezes nós desistimos antes da hora. Muitas vezes as circunstâncias são difíceis, sem dúvida alguma, mas não é para a gente desistir, é para fazer como esse homem fez. A persistência pode trazer aquele milagre que você espera. Se você está tentando e tentando, simplesmente continue tentando. Não desfaleça, não desista. Deus é Deus. E o terceiro aprendizado é o seguinte: veja só, interessante, a resposta não veio. Jesus disse para ele: você quer ser curado? Você quer ficar bom? Ele não respondeu. Ele só disse: eu não tenho quem me tire daqui. Talvez ele quisesse que Jesus ficasse ali de plantão para tirá-lo. Ele não sabia o que estava envolvido, não é? Ele apenas foi dizendo o que acontecia com ele. Jesus estava falando amplamente. A visão daquele homem só estava no momento em que ele vivia. Muitas vezes, irmãos, Deus nos convida a viver um plano maior, a viver na relação com as coisas eternas, com a vida espiritual, e nós estamos aqui preocupados apenas com o pão de cada dia. Ele dá o pão de cada dia e com certeza tem planos muito maiores para nós. Meus queridos, Jesus estava falando amplamente e ele estava vendo o dia de hoje e o dia de amanhã. Com certeza Deus nos convida a viver o espiritual dele em nossas vidas e nos convida a não ficar parados no momento achando que nada pode acontecer. E para terminar, irmãos, o milagre chegou. Ele esperou 38 anos e finalmente o milagre chegou. Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Imagina, aquele homem não tinha pão, não tinha chão para pisar, com a cama debaixo do braço, correndo, saltando para chegar em casa, ao encontro dos seus vizinhos, da sua família. Não, eu estou andando. O milagre chegou. Depois de muitos anos, finalmente uma história de persistência, apesar da vida dizer não, ele dizia sim todos os dias: não, 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 não. E ele dizia sim, 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 amanhã eu estou aqui outra vez. Meus irmãos, não perca sua esperança. Deus pode renovar suas esperanças hoje, neste exato momento. Você está pensando em desistir? Não desista. Não desista, não faça isso. Será que vai aparecer uma porta? Vai. Será que você crê, espera um milagre? Espere. Você tem o direito de esperar, porque não há nada impossível para o nosso Deus. Seja o que for,
não perca as esperanças. Jesus não desistiu da cruz por causa de você. Não desista dele. Que Deus te abençoe. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Nós vamos nos encontrar de novo, se Deus permitir, no domingo, às 10h30 da manhã, para o nosso próximo culto. E eu espero que você esteja com o coração bem, com o corpo bem, com saúde, toda a família de vocês sendo amparados por Deus e protegidos por Deus. Que vocês amem o Senhor cada dia mais. Nós vamos orar mais uma vez, encerrando o culto dessa noite, culto de oração. Não esqueça de clamar, meus irmãos, porque nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais o Senhor nesse tempo. Nós vamos ser preparados para viver coisas grandes, como igreja, como famílias, e tudo é do Senhor. Vamos orar? Deus, eu quero agradecer ao Senhor Deus por essa noite de culto ao Senhor. Eu quero entregar as suas mãos, Pai, aquelas pessoas que estão sofrendo por causa desse vírus. Tanto as pessoas que estão em casa, em recuperação, quanto as pessoas que estão hospitalizadas. Ó Deus, em nome de Jesus, que todo o estado, se for grave ou se não for grave, Pai, o Senhor tem poder para aliviar as dores, os sintomas e curar. Quero clamar ao Senhor Deus junto com os meus irmãos agora, para que a Tua graça, a Tua misericórdia alcance a vida desses. Desde aqui na nossa cidade, Pai, até os confins da terra. Que a Tua graça, a Tua misericórdia se renove sobre os corpos desses que são seus filhos, muitos deles. Outros, Pai, que precisam se entregar ainda ao Senhor, mas são criaturas do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, do nosso país. Que o Senhor dê sabedoria ao governo de nosso país. Em nome de Jesus, cada prefeitura, cada governador, presidente, todos os seus ministros estejam, Pai, ouvindo o Senhor e se curvando perante a Tua vontade, aquilo que o Senhor quer do nosso país. Ó Deus, eu quero clamar pelos governantes do mundo, para que também se submetam ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor Deus, porque o Senhor tem nos protegido. E mesmo, Pai, se passarmos por aflições ou problemas, nós sabemos, Pai, que nós somos guardados por Ti. Por mais que pareça que estamos cercados, nós somos guardados por Ti. E nós merecemos mesmo o pior, nós merecemos a morte. Mas a Sua graça, o seu amor nos alcançou primeiro, nos redimiu. Tudo que a gente passar de sofrimento, Pai, não é comparado à glória que o Senhor nos revelará no futuro. Nós queremos nos submeter, Pai, à Tua vontade para nós, porque o Senhor sabe quanto nós precisamos amadurecer, crescer. Nós queremos, Pai, descansar em Ti. Nós colocamos, Pai, tantos queridos nossos que estão sofrendo nesse tempo, seja por qual motivo for. Colocamos diante do Senhor para que eles sejam tratados e amparados por Ti. Deus, eu quero entregar a Tua igreja em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor avive a Tua igreja, para que o Senhor viva essa obra, para que o Senhor traga, Pai, a igreja mais perto do Teu coração nesse tempo. Que o Senhor faça a Tua vontade em nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Muito. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o nosso país e todas as nações da terra, em nome de Jesus. Amém.